Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Vinde à luz de Sarai Lacerda. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado. Em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem,
Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Muita paz a todos. Jesus, divino amigo, mais uma vez te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome. Que possamos, Senhor, ser amparados por esta equipe de trabalhadores do plano espiritual que tem tarefa junto à casa de Isaac Lima. Que possamos, Senhor, ter uma noite bastante produtiva e que possamos colocar em prática o que aqui aprendermos. E assim, Senhor, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus e graças a ti, Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Desde já quero agradecer a oportunidade, o convite de estar fazendo mais um estudo aqui nessa casa sobre os ensinamentos trazidos aí pela nossa doutrina, essa doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos orienta. E o tema de hoje, que a gente vai estar conversando um pouquinho, é fome e sede de justiça. Esse tema, na verdade, faz parte de uma das bem-aventuranças que está inserido lá no Sermão da Montanha. E para a gente lembrar, num determinado momento, que Jesus já tinha iniciado sua vida pública, já até estava arrastando multidões de seguidores,
Jesus sobe a um monte e começa a trazer valiosos ensinamentos que até hoje são atuais, são de grande importância para a nossa caminhada como encarnados e também para toda a nossa existência. E é no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que Jesus traz aí a base, uma estrutura moral para a gente seguir. É nesse Sermão da Montanha que Jesus faz um resumo de tudo que ele iria ensinar durante a sua passada aqui na Terra. São aí orientações sobre vários aspectos da vida que levamos aqui, e com certeza da forma que levamos também a nossa existência como espíritos imortais que somos. Então Jesus trabalha o Sermão do Monte sem contrariar a lei, mas ele consegue ainda trazer o verdadeiro entendimento, porque a gente observa que muitas coisas trazidas até antes de Jesus, desde a época de Moisés, foram mal interpretadas, foram colocadas de formas diferentes, e vem Jesus trazendo aí o verdadeiro entendimento. E no Sermão do Monte a gente consegue ver, observar toda essa estrutura, porque o Sermão do Monte ele não se baseia somente nas bem-aventuranças. Ali tem o ensinamento do Pai Nosso, tem algumas outras condutas que devemos ter para melhorar na nossa caminhada evolutiva. E a gente focando um pouquinho mais na questão das bem-aventuranças, a gente vai observar que essas bem-aventuranças elas estão no início do Sermão do Monte. E cada bem-aventurança que Jesus pontua, até a sequência dessas bem-aventuranças, que com certeza não é por acaso, não fez isso de forma aleatória, elas têm um segmento. Cada bem-aventurança dessa representa uma virtude que temos que alcançar para receber uma compensação que ele mesmo coloca na bem-aventurança. Como, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quando alcançarmos essa virtude, como agimos de acordo com esse ensinamento, automaticamente receberemos esse conforto. E dentre elas está o nosso tema de hoje, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E quando Jesus fala de fome e sede de justiça, que é o que nós vamos pontuar hoje, a gente não vai entrar no mérito porque serão saciados, a gente vai se pautar na fome e sede de justiça. Como é que a gente consegue enxergar, como pensamos que seria fazer justiça? Como pensamos em fazer, como lidamos com isso, com essa questão da justiça?
Será que a gente consegue ter o verdadeiro senso de justiça que Jesus nos traz? Eu acho muito difícil. Podemos observar em várias situações que ocorrem no dia a dia. Se normalmente a gente vê, né, um assaltante, né, que acabou de cometer um crime, sendo perseguido e em algum momento até morto pela polícia, ou de alguma forma ele acaba sendo morto. Se alguém causa um mal para uma outra pessoa e sofre uma punição mais severa, o que a gente observa é que se tem aí uma pontinha de satisfação nesse tipo de situação. Muitas das vezes falamos que a justiça foi feita. A gente escuta isso o tempo todo, porque ainda continuamos aí com o pensamento de que bandido bom é bandido morto, e esse aí já foi tarde. E puxando em alguns aspectos históricos, linkando aí com a questão de já termos vivido inúmeras existências, a gente observa que ainda estamos voltados para as questões que era citada lá atrás, em torno de 1750 antes de Cristo, através lá do Código de Hammurabi, que baseado na lei aí de Italião, onde que se punia um criminoso de forma semelhante ao crime que ele havia cometido. Ou seja, a questão do olho por olho, dente por dente. E vamos um pouco ainda mais atrás, onde a gente observa no livro Êxodo, no capítulo 21, que segundo historiadores, mais ou menos por volta aí de 1330, 1340 antes de Cristo, do período aí de Moisés, foi feito, colocado nesse livro, um estatuto, lá no capítulo 21. E no seu versículo 4, no seu versículo 24, onde diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. No versículo 25, ele continua: queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então a gente vai observando que vários séculos ainda antes de Cristo, onde foi bastante trabalhado essa questão do olho por olho, dente por dente, que era o entendimento, era a cultura daquela época. Mas ainda estamos presos nisso, diante dessas situações que a gente observa, diante dessas situações que a gente torce para que o outro pague, ou na mesma moeda, ou até mesmo de uma forma pior, que ele sofra uma punição para ele aprender. Não é assim? É assim que a gente consegue administrar isso, consegue pensar voltado para isso. Porque o nosso senso de justiça ainda está voltado para a vingança, para a questão do doa a quem doer.
É a justiça realizada aos moldes de quem quer fazer aquela justiça. A gente vai transferir a decepção, uma decepção nossa, como forma de punição para o outro poder aprender. Só que isso, vindo de nós, a gente vai observar que isso não funciona. Porque com uns, nós somos mais complacentes. Com outros, nós vamos ser um pouco mais severos. Isso tudo vai ser em função da nossa vontade, da nossa própria vontade. Então fica difícil a gente poder trabalhar essa questão da justiça, como Jesus nos traz, com esse pensamento que ainda temos parado nesses séculos ainda antes de Cristo, onde eram trabalhados daquela forma, do olho por olho, dente por dente. A única coisa que vamos exercer é a vingança. Unicamente. E isso vai se tornando um ciclo. Isso atrasa a nossa caminhada, porque nos sentimos o tempo todo muito injustiçados. E o interessante também, quando Jesus ele traz a questão da fome e sede, o Rodolfo Carigares, ele nos traz uma informação acerca disso, bastante interessante, onde ele diz que essa colocação que Jesus faz, sempre no intuito de um ensinamento, sempre fazendo uma analogia para um melhor entendimento, quando ele coloca a questão de fome e sede, ele está se referindo a necessidades básicas de sobrevivência nossa, aqui, na matéria. Né? Temos fome e sede. Isso é uma necessidade básica nossa, show de bola, a gente consegue entender. Mas ele reforça que é da mesma forma que temos essa necessidade, nós também temos que nos ajustar à lei divina, que também é uma necessidade básica para a evolução do espírito. Isso tem que caminhar junto. Só que nós aqui, muitas das vezes encarnados, só nos voltamos para a necessidade básica de sobrevivência na matéria. Aí o equilíbrio não ocorre. E como conseguimos aí dosar esse sentimento de justiça? Temos aí inúmeras informações, né, trazidas aí pela doutrina, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja no Livro dos Espíritos, que tem um capítulo que fala sobre isso, que eu vou sinalizar ele mais para frente um pouco. Mas se ali naquele momento nós não conseguirmos lembrar dessas informações, que possamos então nos lembrar dos ensinamentos do Cristo, na forma da sua postura, na sua conduta, na sua forma de agir, nas mais diversas, inúmeras situações que ele passou. Como é que ele conduzia aquela situação? Como é que Jesus faria naquela situação? Como é que Jesus ele iria administrar aquela situação? Porque nós temos que nos pautar, nós temos que buscar esse que é o verdadeiro
entendimento para a questão das leis divinas. Uma dessas situações que ocorreram foi no momento da prisão de Jesus, em que o soldado romano vem na sua direção, né, para prendê-lo, e Pedro puxa ali a espada, vai na direção lá do soldado. Tem relatos que ele corta a orelha do soldado, e Jesus imediatamente manda Pedro recolher aquela espada e fala com ele: pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós temos que entender que no mesmo grau, muitas das vezes, em que nós fazemos mal, achando que estamos agindo até mesmo fazendo justiça naquele momento, porque consideramos determinada ação uma ação injusta, que com certeza era naquela situação que estava sendo feita com Jesus, mas Jesus a todo instante sinalizava que aquilo ali era preciso acontecer. Em nenhum momento Jesus fomenta a questão de você agir com qualquer pontinha de violência. Jesus a todo instante repele esse tipo de conduta. Porque diante de uma situação dessa, necessariamente não seremos atingidos de volta exatamente da mesma forma. Tudo vai depender ali no decorrer da nossa caminhada. Acerca do nosso entendimento referente a esses ensinamentos, entendimento do mal que já fizemos o outro, porque com certeza teremos que reparar qualquer tipo de situação que fizemos contra o outro. Por isso Jesus adverte sobre essa questão de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele quer dizer exatamente isso. Porque a gente vai ter que reparar, seja lá de que forma que agimos com o outro, de uma forma prejudicial. Porque de qualquer forma nós vamos ter que nos enquadrar às leis divinas. E vamos ser cobrados, mas vamos ser cobrados unicamente pela nossa consciência, que é onde estão essas leis. Já estão escritas na nossa consciência, como nos traz aí o Livro dos Espíritos, nos traz essa informação. E a gente, quando vai vendo, vai buscando esses entendimentos, buscando esses ensinamentos, se a gente parar para refletir, será que nós somos tão injustiçados assim? Se sabemos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus, Ele é amoroso, é bom e é justo. Podemos entender, então, que por algum motivo a gente está passando por aquela situação. E se pararmos para termos para nos conscientizar, pautados aí em outras existências, muitas das vezes, claro que nesse momento não vamos nos lembrar,
Mas a gente vai entender que não somos tão injustiçados assim. No capítulo 5, lá no item 5, a gente tem a seguinte informação, né? Kardec nos traz essa informação, que diz o seguinte: Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, podendo ser mais ou menos deploráveis. Então fica essa informação para a gente, que não importa por mais branda que seja, mas se cometemos uma falta, se de alguma forma prejudicamos alguém, isso tem que ser reparado. Essa informação, que nós não escapamos das leis divinas. Por mais que muitas vezes cometamos faltas aqui, conseguimos aí, por alguma razão, enganar as leis terrenas, né? As leis que regem a nossa sociedade aqui. A gente consegue enganar essas leis e escapar, nos livrar, entre aspas, de uma punição, mas com certeza isso não vai ficar tão impune como achamos que vai. Porque, como diz aqui, nesse item 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Então, com certeza, nós vamos ter que reparar tudo o que fazemos. Então, com certeza, o que sofremos muitas das vezes, que achamos que é uma injustiça, pode ser um efeito de uma causa realizada numa existência anterior, não necessariamente nessa. Isso também está dizendo, foi trazido aqui por Kardec, nesse capítulo 5. E ele nos fala, no item 4, o seguinte: todavia, todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, se a gente admite que Deus é justo, que se a gente acredita que nenhuma folha cai sem a permissão divina, a gente com certeza, tudo que passamos está por consequência de atos somente realizados por nós mesmos em outro momento. Seja gerados aqui, seja gerados débitos aí que temos de outras existências. E temos que quitar isso, como já foi sinalizado aqui. Nada fica impune, nada. Nenhuma atitude.
E essa questão da justiça divina, como a gente está vendo que está sendo colocada, que com certeza não é a mesma justiça que nós falamos aqui, não é a mesma justiça que pontuamos que tem que ser feita para com o outro, nunca é para conosco. A justiça tem que ser feita com o outro, através da punição do outro. A gente tem uma informação de Huberto Rodin, Huberto Rodin, não sei se a pronúncia está certa, mas acho que é isso, onde ele diz o seguinte: a palavra justiça, toda vez que ocorre nas Sagradas Escrituras, significa a relação ou atitude justa e reta que o homem assume perante Deus. Justiça é, pois, a espiritualidade, a compreensão intuitiva de Deus e o seu natural transbordamento na vida cotidiana, expressa pela ética. Então ele vem dizendo que essa justiça divina, que está sendo pontuada aqui, que está sendo sinalizada por Jesus, que nós temos que ter por questão de necessidade, essa necessidade de termos essa fome e sede de justiça, mas dessa justiça que Huberto Rodin vem falando aqui, que é uma coisa voltada para uma questão mais sublime, para uma questão elevada, da postura envolvendo a questão ética, de comportamento entre as pessoas. Porque a justiça divina, ela é perfeita, ela é imutável. Como a gente consegue observar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 11, onde tem a questão da lei de justiça, de amor e caridade. E para a gente entender esse link que Jesus faz das bem-aventuranças com essa questão da virtude, a virtude que nós temos que alcançar com essa questão de fome e sede de justiça, é o verdadeiro senso de justiça. É essa justiça colocada o tempo todo como uma lei divina, e não a justiça que nós achamos que tem que ser aplicada aqui. E para a gente fechar o nosso estudo, eu deixo aqui essa mensagem que fica aí para a nossa reflexão, que está em João, no capítulo 8, versículo 7, onde Jesus fala: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ficando aí então para a nossa reflexão, esse ensinamento de Jesus, e que possamos ter aí um ótimo final de semana, uma ótima semana que virá, que ficamos aí com o acolhimento do nosso amado Mestre Jesus, e boa noite a todos. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que possamos fechar nossos olhos e voltemos nossos pensamentos ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Obrigado, Pai, por essa noite abençoada de estudo da doutrina dos Espíritos. Te agradecemos por mais esta oportunidade que nos é dada de mudanças e que essa transformação interior se reflita em nosso cotidiano, que possamos ser mais tolerantes e caridosos com nossos semelhantes. Agradecemos em particular
os trabalhadores da nossa amada casa Isaac Lima, encarnados e desencarnados, pois são verdadeiros anjos, e por que não dizer, discípulos do Mestre Jesus. E que tenhamos convicção que o Mestre estará sempre ao nosso lado, nos momentos alegres e tristes das nossas jornadas, e que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Bons Caminhos, de Joelson Queiroz. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz, Da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso